todos vocês estejam bem. Vamos iniciar então o ATPC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Tecnologia e Educação Especial da Diretoria de Ensino Região de Araraquara. Como vocês podem ver aí na tela, está a nossa equipe, a Eguiar, PCNP de História, a Graziela Cabrio, PCNP de Tecnologia e a Aline Crociari, que sou eu, PCNP de Educação Especial. Neste ATPC, no ATPC do dia 13/10/2020, a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Tecnologia e Educação Especial vai tratar com vocês assuntos referentes ao programa de recuperação e aprofundamento. E os objetivos desse ATPC são realizar o feedback das avaliações e atividades da ATPC do dia 29/9, relembrar o percurso formativo realizado na TPC do dia 29/9, dialogar sobre o Outubro Rosa, resgatar o programa de recuperação e aprofundamento da SEDUC, compartilhar práticas de professores neste período de ensino remoto, apresentar o programa de recuperação e aprofundamento das aprendizagens dos estudantes na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Vamos retomar um pouquinho, então, todos os assuntos que foram tratados no ATPC do dia 29/9. Então, nós tivemos um compartilhamento de práticas de professores e alunos neste período de ensino remoto. Conversamos também um pouquinho sobre os setembros amarelo, azul e verde, e a importância de se levantar essa bandeira, relembrando que Setembro Amarelo, nós levantamos a bandeira de prevenção ao suicídio, no qual a sua vida vale ouro. Setembro Azul, a gente trata um pouquinho sobre a visibilidade da comunidade surda, a valorização do sujeito surdo enquanto membro de uma comunidade linguística diferenciada, a valorização da Libras, que é a língua brasileira dos sinais. E no Setembro Verde, nós levantamos a bandeira da inclusão social de todas as pessoas com deficiência. Neste ATPC do dia 29/9, nós também aprendemos alguns sinais em Libras, que é a língua brasileira de sinais. Língua, tá, pessoal? E não linguagem. E também finalizamos o nosso ATPC com um vídeo, de uma mensagem em Libras referente à campanha do mês Setembro Azul, que busca dar visibilidade aos surdos. E aí nessa onda, de comemoração, de levantar bandeiras, a gente olha um pouquinho agora para o Outubro Rosa. Estamos iniciando aí o mês de outubro, como vocês podem perceber, viemos aqui todas de rosa hoje conversar um pouquinho com vocês para levantar a bandeira de prevenção ao câncer de mama. E aí nós deixamos para vocês que estão nos ouvindo, vocês mulheres sobretudo, seja sua própria heroína. O autoexame pode salvar vidas. E eu gostaria de deixar para vocês aqui um outro lembrete também. Neste ano de 2020, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela lançou o seguinte movimento de conscientização: quanto antes, melhor. Por quê? A ideia é chamar a atenção das mulheres para que elas adotem hábitos de vida saudáveis, já que neste ano o rastreamento e o tratamento do câncer de mama, ele acabou sendo suspenso e até tendo um pouquinho mais de dificuldade para acontecer em função da pandemia do Covid-19. Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia lançou esta campanha, quanto antes, melhor. O câncer de mama, pessoal, é o tipo mais comum entre as mulheres, só no Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo, desculpa, pessoal, vamos voltar ao raciocínio. O câncer de mama é o câncer mais comum entre as mulheres, no Brasil e no mundo. Ele corresponde a cerca de 29% dos casos novos de câncer em mulheres brasileiras. Então, você que está nos ouvindo, previna-se, cuide-se, seja sua própria heroína, realize o autoexame e pensem sempre, na seguinte campanha: antes tarde do que nunca. Deixamos aqui do fundo do nosso coração toda essa preocupação e esse cuidado
para com vocês, mulheres, tá? E a nossa homenagem hoje vai para vocês, e essa bandeira também que nós levantamos nesse Outubro Rosa em relação à prevenção ao câncer de mama. Bom, fechando então esse bate-papo breve, porém significativo em relação ao câncer de mama, deixo aí para vocês o Padlet, que são os cadernos que São Paulo faz escola, e os documentos relacionados ao currículo de ciências humanas. Então, através deste link aqui, né, clicando neste link, vocês vão encontrar aí todos os materiais que vocês necessitam em relação aos cadernos do São Paulo faz escola e os documentos relacionados ao currículo de ciências humanas. Tá? Bom, então agora sim, pessoal, nós vamos entrar no feedback, falar um pouquinho para vocês, né, dar o retorno, a devolutiva de todas as avaliações que nós recebemos, tá? Então, o ATPC de Ciências Humanas Sociais Aplicadas, Tecnologia e Educação Especial do dia 29/9, teve aí a participação de 34 professores coordenadores que responderam à avaliação e 223 professores. É claro que nós lemos com muito carinho todas as respostas e selecionamos algumas aqui para trazer para o contexto. A nossa vontade era trazer todas, só que a gente tem um tempo para falar sobre essa devolutiva, né? A gente não pode se estender muito, até também para não cansar vocês, porque existem aí outros assuntos que devemos tratar. Bom, mas segue aí alguns recados que muito, mas muito nos encheram mesmo, né? Toda a área de alegria, e a gente quer, antes de mais nada, de iniciar aqui qualquer comentário em relação às avaliações que nós lemos, deixar aí registrado o nosso muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, muito obrigado, né, por vocês terem atitudes de extrema sensibilidade e cuidado para com o meu filho Gustavo, né, sabendo que eu abri a porta da minha casa, da minha vida, do meu coração, para colocar um pouquinho das minhas vivências, né, enquanto mãe de uma pessoa com transtorno do espectro autista, e não só como Aline, profissional PCNP de educação especial. Então, antes de mais nada, esse agradecimento sincero, ele se faz extremamente necessário. Muito obrigada, viu? Bom, tivemos aqui então a participação dos professores coordenadores, e selecionamos algumas respostas, né? Meninas, vocês estão de parabéns. A TPA foi bem diversificada e com exemplos que nos fizeram refletir sobre nossas atividades, ampliando o nosso conhecimento. O mês de setembro nos trouxe temas que podemos socializar e conscientizar nossos alunos sobre a vivência no dia a dia. Precisamos repensar as nossas atitudes e entender as dores dos outros, para que essas pessoas consigam viver sem julgamentos. E essa socialização nas aulas trará benefícios à sociedade. Uma outra resposta que tivemos também foi: a participação dos professores mostra que o trabalho deles está sendo bem realizado e reconhecido. Parabéns, equipe de Ciências Humanas. Estou encantada com a palestra do professor Servoni. Foi meu estudante. Orgulho aqui agora em minha alma. O professor Ricardo Servoni agradece imensamente essa sua resposta. Lindíssimo ATPC, com muitas socializações ricas, e muito obrigado por abrir esse canal de compartilhamento de boas práticas, pois nossos professores estão se desdobrando para atender o máximo de alunos possíveis e não deixar nenhum para trás. Ótimas orientações, pois nos ajudam bastante nas aulas remotas. Foi muito importante conhecer mais sobre o uso da gamificação para engajar os alunos nas atividades de recuperação nas aulas de história. O que mais me chama a atenção é que, através dos relatos dos meus colegas professores, percebo que não precisamos de ideias mirabolantes, mas a simplicidade é de grande riqueza. Aprendi também muito sobre a cultura surda. Agradecemos. O momento em que a professora e seu filho falam do Setembro Verde, acho que essa professora sou eu, né, gente? Olha que legal. Foi de grande contribuição. Ao abordar a questão da capacidade, recordei do livro da história de Meire Temple Grandin.
uma autista que revolucionou as práticas de tratamento de animais em fazendas e também ministra palestras. Temos que estar preparados para eles. Como a professora diz no vídeo, eles são muitos e nos trarão muitas contribuições. A formação foi extremamente relevante para a construção do conhecimento. O compartilhamento das metodologias ativas é sensacional, motiva todos a experimentar, criar e perceber que é possível fazer diferente. Não se pode continuar como fazíamos na sala de aula. Bom, pessoal, este foi apenas uma breve explanação de todas as belíssimas respostas que vocês colocaram ali na avaliação de vocês. Bom, pessoal, e assim vamos finalizando então a primeira parte deste ATPC, desejando aí para vocês um ótimo trabalho e mais uma vez agradecendo imensamente a participação de todos vocês. Fiquem com Deus, se cuidem, até breve, quando estaremos de volta, o Momento de Educação Especial, para falar um pouquinho sobre a deficiência visual. Um grande beijo, pessoal. Até! Olá, professor, professora, professor coordenador e todos que nos ouvem, nos assistem neste momento. Bem-vindos a esta TPC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. A Aline já fez a apresentação, né, de toda a nossa equipe. Agradecemos imensamente a participação dela, a formação que ela fez conosco dos setembros, amarelo, verde e azul, foi muito boa. Agradecemos muito a participação dela, né, nesta TPC. Fazendo aí a devolutiva para vocês, dando feedback das avaliações e atividades realizadas na TPC anterior. Agradecemos você também, Aline, pelas suas contribuições em relação ao Outubro Rosa, desculpa. Então, mês de prevenção, todos nós precisamos nos cuidar, nos prevenir, não só mulheres, mas os homens também, principalmente as mulheres, mas os homens também, né? Precisam se cuidar em relação a essa doença tão agressiva. Então, vamos lá. Hoje nós vamos discutir um pouquinho, como a Aline já falou para vocês nos objetivos, nós vamos retomar um pouco aquele plano da Secretaria da Educação sobre a recuperação e aprofundamento da aprendizagem. Esse plano, a princípio, nós vamos discutir nós vamos retomar, na verdade, aquele plano geral, tá? E depois nós vamos aprofundar um pouquinho mais no nosso de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Então, nós vamos iniciar a nossa formação com uma pergunta disparadora aí para vocês discutirem entre os pares e registrar no diário de bordo, que é a respeito, que diz o seguinte: o que você já sabe sobre o Programa de Recuperação e Aprofundamento da SEDUC? Lembrando que esse programa já foi nos apresentado em meados de agosto, e agora em setembro que foi nos enviado o documento orientador da área de humanas. Então, podem discutir um pouquinho aí, registrar no diário de bordo, o que vocês já sabem sobre esse plano de recuperação, ok? Um tempinho para vocês socializarem, discutirem também. E aí, seguimos adiante. Nós vamos, então, resgatar um pouco dos princípios do Programa de Recuperação e Aprofundamento. Por que nós vamos resgatar? Iremos resgatar porque essa formação já aconteceu no Centro de Mídias, mas eu acho importante a gente fazer esse resgate para vocês entenderem até um pouco mais da onde surgiu o documento orientador da nossa área. Então, como diz aqui, né, o resgate dos princípios, né, desse programa, um dos princípios, um dos objetivos, obviamente, é o efeito da pandemia, né, que impactou em várias, na verdade, impactou em todos nós, em várias instâncias, né? Então, nós temos aí o impacto na aprendizagem, o impacto no abandono e na evasão escolar, e esse impacto no abandono e evasão se dá muito, principalmente no ensino médio, em relação aos alunos que precisaram sair para trabalhar, né? Precisaram trabalhar para ajudar a compor a renda da família.
Então, cada um de vocês, cada um de nós sabe a realidade, né, de cada escola, sabe um pouco da realidade das famílias dos nossos alunos e sabemos o quanto esse tempo está sendo difícil para todos nós e o quanto que é necessário agregar renda. Então, a ideia aqui é que a gente amenize um pouco essa evasão, que a gente consiga trazer um pouco mais aí os alunos para as escolas, mas a gente entende também, né, que essa evasão se dá, um dos fatores é até mesmo essa questão financeira, né, de ter que ajudar em renda e tudo mais. O que a gente, o que não significa que a gente vai deixar esse aluno de lado, né, nada disso, a gente tem que tentar atraí-los, buscar possibilidades para que esse aluno retome os estudos, porque é através dos estudos que acontecerá a mudança na vida dele, disso a gente sabe, né? Que é através da educação que vai acontecer a transformação e a mudança, certamente. E temos também o impacto socioemocional, isso é indiscutível, né? O tanto que nós, professores, alunos, familiares, estamos abalados, né, com as questões socioemocionais. Tanta coisa que nos aflige, coisas que nos desespera às vezes, nos dá insegurança, mas a gente vai tentando aí conduzir da melhor maneira possível e ter um pouco desse equilíbrio, né? Que faz parte das habilidades, das macrohabilidades socioemocionais, competências socioemocionais, aliás. Então, nós temos aqui nesse slide recuperação e aprofundamento. Qual que é o foco dele? Qual que é o foco desse grande plano? É nas habilidades essenciais de todos os componentes curriculares, né? Para que isso? Para garantir as aprendizagens mais importantes para os nossos estudantes. Por isso que ela inicia agora em 2020 e ela termina em 2021. Não é um programa de recuperação que é estanque, que vai ser somente para o ano de 2020, por conta de todos esses fatores que a gente, todos esses impactos que acabamos de ler, né, no slide anterior. Então, ele inicia agora e termina somente em 2021. E por que trabalhar somente o que é essencial, somente as habilidades essenciais? Porque estudos, né, pesquisas mostram que é importante que a gente resgate aquilo que é essencial para que o aluno dê continuidade à escolaridade dele, né, do que a gente querer trabalhar todo o currículo na sua integralidade e não conseguir, de fato, desenvolver as habilidades essenciais que os alunos, de fato, precisam para dar continuidade à sua vida acadêmica. Então, é por conta disso que o foco está nas habilidades essenciais. E aí nós temos aqui o que faz parte de toda essa frente, né? Os pontos principais da frente. Então, que é o currículo, foco nas habilidades essenciais, a avaliação diagnóstica e formativa, então, que a gente, alguns de vocês elabora as avaliações, manda para os alunos, seja através do WhatsApp, seja através de uma avaliação escrita, deixando aí na escola para que os alunos possam retirar. E através dessas avaliações vocês conseguem identificar o quanto o aluno já sabe, qual o ponto de partida que a gente precisa para dar continuidade nos estudos desses alunos, o que a gente precisa aprofundar, aquilo que a gente precisa resgatar, né? E então essa avaliação diagnóstica e formativa são ferramentas importantes de todo esse programa. O acompanhamento, é claro, né, não deixar ninguém para trás, é o que nós estávamos discutindo, né, em relação ao ensino médio principalmente, né, não deixar nenhum para trás, independente, sabemos os motivos, mas a gente procura meios, nós aqui mesmo, nossa TPC, nós damos várias sugestões, professores vêm fazer os compartilhamentos aqui, para que a gente consiga resgatar o máximo de aluno possível de volta para as nossas aulas, tá? Então, nenhum para trás, isso aqui é nosso grande lema. Os recursos didáticos, né, os materiais impressos e digitais que nós temos, já estamos usando há bastante tempo, as formações focadas no uso desses materiais e avaliações, né, tanto as formações centro de mídias, quanto as nossas formações, as formações da escola, são todas formações articuladas, que têm o intuito, o objetivo de subsidiar, ajudar e qualificar o trabalho dos professores.
ok? De cada um de vocês. E a tecnologia, né, nós temos aí o Centro de Mídias, que continua e vai continuar no apoio da aprendizagem dos nossos alunos e também das nossas formações. Então, por que priorizar, né? Então, em relação ao nosso currículo, né? Por que priorizar? Porque aprender aquilo que é essencial para que o aluno consiga seguir a sua trajetória para a série seguinte. Então, aprendeu aquilo que é de fato prioridade para que ele dê continuidade nas séries seguintes, né, ao longo da sua jornada. Aí, aqui é um pouco daquilo que eu falei anteriormente para vocês, as evidências, né, as pesquisas internacionais mostram que ajustar as prioridades nessa aprendizagem, ela, em períodos mais curtos, que é o que está acontecendo conosco nesse momento, vai favorecer esse desenvolvimento, né, das habilidades e da aprendizagem dos alunos ao longo do período acadêmico, tá? E não ao contrário, não a gente ter a preocupação de trabalhar tudo na íntegra e a gente não conseguir ter um efeito positivo. É muito pelo contrário, né? Nós teríamos aí até um impacto negativo se a gente considerasse que daria um tempo para trabalhar todo o nosso currículo, né, na sua integralidade nesse período que estamos vivendo. Então, nós temos aqui pesquisas que nos revelam, que nos mostram o quanto é importante a gente priorizar nesse momento, né? Então, nós temos aqui, ó, o que foi feito, né? O que seria importante? Selecionar o que o aluno deve aprender ainda em 2020 em cada componente curricular. Lembrando que é o que vocês já estão fazendo. Então, aqui nós estamos fazendo uma retomada daquilo que foi o grande plano para que a gente, daqui a pouco, entre no nosso documento orientador, tá? Então, é selecionar aquilo que é mais importante para o aluno aprender ainda em 2020, né? O trabalho, né, ele precisa ser precisa ser intenso, dedicado, a dedicação de vocês está sendo muito além, né, daquilo que nós mesmos imaginávamos, né? Vocês, eu falo muito aqui, né, que vocês não sabem, com certeza não sabiam antes o potencial, a responsabilidade e com todo esse trabalho que nós estamos desenvolvendo agora de forma remota. Eu creio que vocês se surpreendem com vocês mesmos a cada dia, né? Do tanto que nós estamos conseguindo, que vocês estão conseguindo trabalhar de forma remota, com qualidade com os nossos alunos. Então, nós temos aqui o que recuperar, né, aquilo que foi trabalhado, ainda não ficou consolidado. Aqui nós temos a indicação de como trabalhar essas habilidades, né, com os materiais no centro de mídias, aulas presenciais. Então, a todo momento, vocês já vêm fazendo isso também, de articular aulas do centro de mídia com os roteiros de atividades que vocês enviam para os alunos. Então, isso que é importante, isso que é bacana, essa articulação, que as coisas não são soltas, né, elas estão juntas. E os materiais, nós já falamos anteriormente, né, os materiais regulares, os complementares, né, de todos os componentes, e também foco nas habilidades essenciais de todos os anos e séries. E nós temos então aqui a coerência, né, entre a formação, avaliação e materiais. Então, essa tela aqui, esse organograma que ele nos mostra. Então, o currículo nós estamos aqui, né, está aqui no centro. E a partir do currículo nós temos os materiais que apoia as nossas aulas, que apoia também aí as nossas formações, né? E principalmente o avanço das aprendizagens dos alunos, as formações, né? Que ela é bastante ancorada nas metodologias ativas, lembrando que metodologias ativas não é somente o uso dos recursos digitais, e sim é o aluno sendo protagonista, o aluno descobrindo, pesquisando, investigando, debatendo, né, frente aos conteúdos, frente aos objetos de aprendizagem que vocês propõem para eles. E a avaliação, né, para a gente aqui, no caso, entender aonde o aluno está, aonde eu gostaria que ele estivesse e aonde ele está, então eu tenho aqui um ponto de partida. Então, aqui a definição, né, seria, nessa perspectiva, essa avaliação seria para aferir
aprendizagem dos nossos alunos. Que a avaliação diagnóstica, aquela avaliação formativa que falamos há pouco, ela muito nos ajuda a ter esse diagnóstico, né, a ter esse termômetro aí da aprendizagem dos nossos alunos, tá? Então, as nossas formações também articuladas com as competências socioemocionais, tivemos várias formações aí no Centro de Mídias, temos um material de linguagem, de língua portuguesa e matemática, que trata especificamente dessas competências socioemocionais. Temos aí o componente do projeto de vida, né, que trata diretamente dessas competências, não só o projeto de vida, mas todos os componentes. Precisa, nesse momento, né, a gente precisa olhar para isso, olhar para o sentimento, olhar para essas competências de organização, de empatia, do aluno também conseguir ministrar todo esse tempo, essa gestão do tempo. Então, tudo isso é importante que a gente, no momento que estivermos planejando o nosso roteiro, a gente pense nisso também, né? E aí, nós temos a frente do programa. Então, olha lá, o currículo paulista, né, que é do fundamental até o 9º ano, anos iniciais até o 9º ano, incluindo até a educação infantil, né, que nós não temos, mas aparece lá no currículo. Nós temos aqui o currículo oficial ainda, né, do ensino médio, que nós ainda estamos trabalhando em 2020 com ele. Teremos, então, a matriz de habilidades essenciais de língua portuguesa e matemática e as demais componentes. As demais componentes que, no caso, nós, ciências humanas, por exemplo, logo a nossa matriz estará pronta. O que nós temos até o momento são as habilidades essenciais, mas logo a nossa matriz estará pronta também, tá? E aí, para os demais componentes, no momento nós temos então um documento orientador, né, com a indicação de habilidades essenciais para ser priorizadas, né, em cada componente curricular. E aqui então, voltando aqui para esse organograma, nós temos aqui língua portuguesa e matemática, sequência de atividade, nós temos aprender sempre, material de recuperação e aprofundamento, né, que tem pronto, o material volume 3, aí que já está logo chegando nas escolas. Tem um recorte, né, do São Paulo Faz Escola, isso também funciona para nós, né? Olha aqui, os demais componentes, que no caso nós nos incluímos aqui. Nós temos o recorte, né, do São Paulo Faz Escola, e temos também, agora, esse documento orientador que vai nos subsidiar para as próximas aulas, que na verdade, a partir do dia 13, que é hoje, vocês já podem começar a trabalhar esse material, se assim vocês julgarem importante e pertinente para as suas aulas e turmas. E as aulas no Centro de Mídias, né, que vocês relatam aí que elas estão bastante articuladas, que vocês gostam, os alunos têm participado, e isso é muito bom, né? Então, a matriz de habilidade, a matriz de habilidades essenciais, elas são apenas para o ano e série escolar em curso, ou seja, é só a matriz do sexto, é só para o sexto, do sétimo, é só para o sétimo? Não. Elas consideramos na elaboração da matriz de habilidades essenciais para determinado ano, tanto as habilidades essenciais do ano, quanto outras de anos e séries anteriores que são pré-requisitos e necessários para o estudante avançar em seu percurso educacional. Ou seja, na matriz não aparecerá somente as habilidades daquele ano. Por quê? Eu preciso das habilidades de suporte. O que são essas habilidades de suporte? Nós vamos ver também um pouquinho mais para frente. São aquelas habilidades, digamos assim, que elas seriam uma âncora, de fato um suporte para ajudar os alunos a desenvolver as habilidades do ano e série corrente, ok? Do ano e série que ele está. Então, a definição aqui para as habilidades essenciais nós temos o que o aluno deve aprender para seguir a trajetória para o próximo ano, né? Para o próximo ano e série. Habilidades essenciais do ano corrente e do ano anterior. Olha um pouquinho da definição aqui da habilidade também de suporte, né? A do ano anterior, que são necessárias para o desenvolvimento do estudante. Então, na sequência de atividade,
isso para todos os componentes curriculares, principalmente aqui falando nossa área de ciências humanas. Então, como que vai ser a estrutura desse documento? Acredito que nesse momento vocês já devam estar, ter em posse, ter em mãos aí o documento orientador que nós mandamos para vocês, mas eu vou, nós encaminhamos tanto pelo e-mail, quanto agora nesse material em PDF para facilitar o trabalho de vocês também, tá? Então, como ela vem estruturada? Ela vem estruturada em 3 etapas. O iniciando, né, que é essa conversa inicial com os alunos, levantamento de conhecimentos prévios, a contextualização, a apresentação dos objetivos da aula. Aí, depois nós teremos o desenvolvimento. O que seria o desenvolvimento? São as orientações para o desenvolvimento da atividade, ou seja, orientação, estratégia para a organização do tempo, dos espaços e as intervenções que eu irei fazer para os estudantes no momento daquela atividade, seja de forma remota, seja da forma presencial. E vocês estão conseguindo lidar muito bem, até mesmo com essas intervenções, as orientações, mesmo no ensino remoto, através dos roteiros, né, as recomendações, os bilhetes orientadores que vocês têm mandado, os feedback através de WhatsApp. Então, não tem, assim, muita novidade, não é inventando a roda, sim, um material a mais, um subsídio que a Secretaria está aqui oferecendo para nós, para nos ajudar e nos apoiar nas nossas aulas, mas vocês já vêm fazendo de maneira belíssimamente o trabalho nas escolas com os alunos. E teremos, então, a terceira etapa, que seria o finalizando. O que é o finalizando? É a sistematização dos conteúdos aprendidos, é a verificação do objetivo da aula. Então, eu tinha esse objetivo com os meus alunos hoje, eu consegui atender, eu consegui verificar se de fato ele foi atingido ou não, e isso vai me ajudar para o encadeamento da próxima aula. Então, eu verifico aquilo que ele aprendeu hoje, né, e já vou planejando como vou sanar essas dificuldades para a próxima aula. Repetindo que mesmo de maneira remota, vocês estão dando conta de fazer isso, através dos roteiros, das evolutivas, dos podcasts e tudo mais que os alunos devolvem para vocês. E aí nós temos aqui o entrelaçamento entre as sequências e materiais regulares. Então, nós temos 3 tipos de situação para falar do entrelaçamento dessas sequências de materiais. Então, olha só, recuperar e aprofundar as aprendizagens dos anos anteriores. Ok? Para que isso? Para permitir o avanço nas habilidades do próprio ano e série. Então, para que eu consiga avançar nessas habilidades, no desenvolvimento dos objetos de aprendizagem que eu tenho para trabalhar com o meu aluno, eu preciso recuperar alguma coisa que ficou para trás. Como disse anteriormente, no slide anterior, né, onde ele fala dos pré-requisitos, né, aquilo que o aluno precisa já ter adquirido para avançar. Então, por isso a importância de recuperar o que ficou perdido anteriormente para dar sequência aqui na frente, né, nesse ano corrente e nos próximos anos também. Então, ele dá um exemplo aqui. Por exemplo, as habilidades que serão essenciais para o desenvolvimento do percurso do 4º bimestre. Ela precisa antes ser recuperada anteriormente, se o aluno não tiver. Agora, se eu estou ministrando aula numa turma em que os meus alunos já têm todas as habilidades anteriores desenvolvidas, eu só vou dar continuidade na minha aula, né? É isso? Então, pode ser também que eu tenha numa sala 2 alunos que ainda apresentam essa dificuldade. Então, aí eu preciso olhar também para esse 2 alunos para avançar junto com a turma, ok? E aí, nós temos também a terceira situação, né? Que seria preparar o estudante para o ano seguinte, né? Então, a partir da recuperação, né, de recuperar essas aprendizagens anteriores, eu vou permitir o avanço da habilidade para o ano e série corrente, e daí eu terei o aluno com essas habilidades e competências desenvolvidas para enfrentar e encarar o próximo ano e série.
Aqui é uma definição, né, das habilidades do nosso currículo paulista, que é como o nosso currículo define isso, né? Define a habilidade. Ela define como objetos de conhecimento que dialogam com as competências gerais da educação básica e com as competências específicas do componente. E agora nós teremos uma participação de um professor, né, para um compartilhamento de prática da nossa, dizendo um pouquinho, falando um pouquinho com a gente sobre a recuperação. Esse é o nosso quadro, né? Já faz parte das ciências humanas, aqui do nosso ATPC de Ciências Humanas, Tecnologia e Educação Especial. A gente traz sempre um professor para compartilhar com vocês, para que vocês percebam o quanto que, como está sendo desenvolvido essas aulas nas demais escolas, seja escola de ensino integral, escola regular, escola com a localização A, com a localização B, com uma realidade assim, com diversas realidades, cenários, né, diferentes, dentro de uma mesma escola, cenários tão diferentes, realidades tão diferentes. Então, eu acho muito importante a gente compartilhar. E vocês têm gostado bastante, a gente percebe isso através das avaliações, né? Então, vamos lá. O professor que irá compartilhar e contribuir conosco hoje é o professor Claudemir De Victor, professor de História da Escola Leonardo Barbieri. Ele vai falar um pouquinho com a gente sobre recuperação nas aulas de História. Por que isso? E engajamento dos alunos também. Por que isso, gente? Nós estamos falando de recuperação e agora o professor já trabalhou esse programa e já vai gravar? Todos vocês já trabalharam recuperação, todos vocês estão trabalhando essa recuperação na sala de aula, todos vocês já estão trabalhando essa questão do engajamento na sala de aula. Como eu falei anteriormente, esse grande programa, essa grande ação da secretaria é uma sugestão, é um subsídio a mais para que a gente trabalhe, ok? O que não significa que vocês não estavam trabalhando. Eu, particularmente, gostei bastante do material, uma sugestão a mais, é sempre muito bem-vindo, né? A gente estudar, a gente aplicar com os nossos alunos, ver o resultado disso, e corrigindo os rumos e seguindo em frente. Então, hoje o Claudemir vai falar um pouquinho de como ele faz esse trabalho. Claudemir é um professor apaixonado pela educação e eu tenho certeza que, como tantos de vocês também são, né, ou todos, né? Então, nós vamos ouvir o Claudemir um pouquinho. Olá, professores coordenadores, PCNPs, sou o professor Claudemir da Escola Deputado Leonardo Barbieri. Leciono História e Geografia nos anos finais, no Fundamental 2. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho de como é o nosso trabalho de engajamento, busca ativa e recuperação nesse período de aulas não presenciais. Em primeiro lugar, a equipe gestora e os demais funcionários me apoiam muito nessa busca ativa, ligando para os alunos responsáveis, a professora coordenadora promove atendimentos individuais e, por outro lado, também temos os alunos que são administradores dos grupos do WhatsApp. Esses alunos, qual a missão deles? Qual o papel? Eles gravam áudios, vídeos, chamando os demais alunos para participarem das aulas. E tem um fator que eu acho também legal destacar aqui, que é o contato pedagógico que eu consegui construir com meus alunos e a comunidade escolar em alguns anos de trabalho que eu tenho dedicado à escola. Isso faz com que os alunos se envolvam nas atividades que proponho através de roteiros claros e objetivos. Roteiros esses pautados nas habilidades essenciais para o bimestre e articulado com as aulas do Centro de Mídias, as ATPCs ofertadas pela unidade escolar, diretoria de ensino, pela EFAP, através do Centro de Mídias de São Paulo, e eu respondo todos os meus alunos, 12 evolutivas, quase que instantaneamente, com rapidez e empatia, motivando esses alunos com frases motivadoras. E quando tem aquele aluno que não está participando ativamente, que a equipe conseguiu resgatar, que chega a uma atividade, eu mais que rapidamente, eu tento motivá-lo mais ainda. Faço um elogio, agradeço pela atividade,
Olha, se você fizer assim, se você fizer daquele outro jeito, isso vai despertando a curiosidade do aluno, vai motivando. E vou fazendo a retomada. Essa retomada já é uma recuperação, sempre de acordo com a necessidade e a realidade de cada turma. Então, se vocês prestarem minha atenção, é um trabalho difícil? Não sei. É um trabalho difícil? Não sei. É um trabalho fácil? Aqui de novo, é um trabalho fácil? Não sei. Eu sei que o trabalho está sendo feito. E esse trabalho não é só meu. Esse trabalho é da equipe escolar. Não vamos atingir 100%, mas temos que acreditar no nosso trabalho e na potencialidade desses jovens. Não podemos deixá-los largados. Então, pessoal, empatia, comprometimento com o trabalho, devolutiva, sem medir esforços, e os resultados vão surgindo. Espero ter contribuído de alguma maneira e um bom trabalho a todos. Muito obrigada, professor Claudemir, por participar da nossa TPC. Foi muito bom ouvi-lo. E hoje o professor está aqui com a filhinha dele, né? Tanto na foto anterior como essa. É uma linda garotinha que estuda em uma das nossas escolas públicas também. Bastante inteligente ela. E agradeço muito, viu, pela sua participação, Claudemir, e a participação aqui na imagem da sua filhota também. Gostei bastante da fala do professor Claudemir, acredito que vocês também, como disse anteriormente, Claudemir um apaixonado pela educação, gosta muito do que faz, isso é bem nítido na fala e nas ações dele. Como ele trabalha a recuperação? Ele trabalha na identificação das necessidades dos alunos, e uma coisa que ele disse que me chamou bastante atenção é começar sempre com uma palavra de apoio, de incentivo aos nossos alunos, principalmente nesse tempo, né? Quando está tão em alta, a gente discutir as competências socioemocionais, mas mais importante que discutir essas competências é a gente praticar, é agir, né? E é isso que o Claudemir falou aqui conosco, que eu achei bastante interessante. É se colocar no lugar do outro, é incentivar, é apoiar, né? Então, aí está no campo da macrocompetência, da amabilidade, abertura ao novo, tanto ele aprendeu nesse tempo, tanto vocês, cada um de vocês aprenderam, estão aprendendo nesse tempo, quanto os nossos alunos. Então, é de fato a gente praticar conosco mesmo e com os nossos alunos. E está sempre aberto ao novo mesmo, né? A aprender, porque nós professores somos eternos aprendizes. Acho que nós seres humanos, né, somos eternos aprendizes. E a gente tem sempre que colocar esse aprender e aprender como fundamentos para a nossa vida, né? Então, muito obrigada, agradecemos muito a Escola Leonardo Barbieri, a diretora Cláudia Andréia, vice-diretora Cláudia Saquete, a PC Sônia Aparecida Borges de Souza, que tanto nos ajuda, nos apoia também nas nossas ATPCs, assim como todos vocês aí, PCs, das outras escolas, das demais escolas, e o professor Claudemir De Vito, né, agradecemos muito com a temática, né, com o tema de recuperação nas aulas de história e engajamento dos alunos nessas aulas também. Então, seguindo, nós vamos agora entrar um pouquinho no documento que fala dos demais componentes, tá? Então, olha lá, Programa de Recuperação Aprofundamento, além de língua portuguesa e matemática. Esse documento, ele foi enviado para vocês por e-mail no dia 23 de setembro, mas coloquei ele anexo aqui também nos nossos materiais para que vocês tenham acesso até, né, mais rápido, ou quem não teve acesso, ou mesmo quem já teve acesso, vocês terem o documento aí anexo novamente, acho que ajuda bastante, né, para não ficar tendo que pesquisar. Então, o documento orientador de recuperação e aprofundamento nos componentes além da língua portuguesa, né, disse aqui que já está anexo no e-mail que eu enviei para vocês. A carinha do documento é esse aqui.
Então, é assim, olha, o documento, ele traz todos os componentes de todas as áreas, com exceção de língua portuguesa e matemática, que já está acontecendo a formação, né, uma formação a mais, né, uma formação aí à parte no Centro de Mídias, e um material também, né, um material do Aprender Sempre. E eu fiz um recorte, nós fizemos um recorte aqui desse documento que tem todos os componentes, fizemos o recorte somente para as ciências humanas mesmo, tá? Que é História, Geografia, Sociologia e Filosofia, para facilitar mesmo a vida de vocês, porque é um documento muito extenso. Então, o que foi por e-mail está na íntegra, porque vale para todos os componentes de todas as áreas. E esse que eu anexei hoje é somente da nossa área, tá? Da área de humanas, que eu acho que fica interessante para vocês, tá? Então, os documentos que eles usaram para elaborar esse grande documento foram o Currículo Paulista, que se refere ao ensino fundamental, já falamos anteriormente, aliás, desde a nossa primeira formação que a gente cita aqui, BNCC, Currículo Paulista, né, sempre, e os materiais de apoio que a São Paulo Faz Escola, né, a gente está sempre citando e sempre trazendo aqui para vocês. E no caso do ensino médio, é o currículo do Estado de São Paulo ainda, né, o vigente. Aí nós temos, então, logo nós teremos a nossa matriz de habilidade, ela já está em processo, já está sendo produzida, tá? Então, nós temos como grande pilar aqui o currículo paulista, né, o currículo oficial do ensino médio. Nós temos a nossa matriz de habilidades essenciais, que tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de aprendizagens essenciais para os estudantes, que já conversamos um pouquinho, né, no início da nossa formação aqui. E essa matriz, ela será de todos os componentes curriculares, né? Então, falando aqui da área de ciências humanas, então ela terá, né, na sua íntegra, todos os nossos componentes, que faz parte da área de ciências humanas, e as sequências de atividades que nós temos a partir do nosso material do São Paulo Faz Escola. E aí, trabalhar com as habilidades essenciais de recuperação e aprofundamento, como que isso aconteceu? Como que isso se deu, né? Como que foi a elaboração desse documento, né? Então, como, né? O documento orientador com indicações das habilidades essenciais, então ele tem como indicação as habilidades essenciais e as aulas do Centro de Mídias alinhadas à matriz de habilidades, tá? E aí nós temos a etapa desse material, desse documento orientador. Então, as etapas da metodologia de recuperação e aprofundamento. Como que aconteceu? Como que está marcada aí nesse documento essas etapas? Vamos lá, uma figura aqui, tá? De um garoto aqui escalando, né? Subindo aqui uns degraus, né? E por que isso? Porque eu acho que nos remete a cada degrau uma aprendizagem, né? Cada degrau é um agregar de uma aprendizagem, de uma nova aprendizagem, de um aprofundamento de aprendizagem. Então, por isso, a escolha dessa imagem. Então, o documento orientador, ele foi elaborado considerando os seguintes procedimentos, bem rapidamente aqui para vocês, tá? Os componentes elencaram, cada componente elencou uma habilidade essencial de um ano e série, a partir dela foram identificadas habilidades de suporte. Então, a partir da habilidade essencial foi identificada de suporte. Que são habilidades de suporte? São as habilidades de outros anos e séries que contribuíram, né? Que contribuirão para o desenvolvimento dessa habilidade essencial. Então, eu vou precisar desenvolver essa habilidade de suporte, né? Ajudar os meus alunos a desenvolver essas habilidades de suporte para que ele consiga desenvolver a essencial elencada para o ano e série que ele está. Mas como que eu vou fazer o desenvolvimento dessa habilidade dos anos anteriores? É o que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? E também, um outro procedimento que foi pensado para a elaboração desse material foi as atividades serem voltadas para apoiar o desenvolvimento da habilidade selecionada. Então, não adianta eu ter esse material pronto, né, produzido nas nossas mãos,
se eu não tenho habilidades que favoreçam o desenvolvimento, se eu não tenho atividades que favoreçam o desenvolvimento dessa habilidade. Então, precisa ser algo entrelaçado, algo que eu consiga, de fato, que me ajude e, consequentemente, ajude os nossos alunos a desenvolver essas habilidades por meio de atividades significativas, não é qualquer atividade, são sequências de atividades significativas. Então, aí esse material, ele é composto por 3 etapas. Vocês podem abrir aí na íntegra um documento, tá? Ler na íntegra, porque aqui não dá tempo da gente, fica muito cansativo se a gente ficar lendo tudo, tá? Então, quais são essas 3 etapas? Olha lá, ativação inicial. O que seria ativação inicial? Então, nós já lemos no início dessa minha fala, quando eu apresentei para vocês o plano geralzão da secretaria, lembra? O plano geralzão, ele já falava dessa estrutura, né? Dessas 3 principais etapas, faz parte da estrutura desse grande documento, que é a elaboração, ativação inicial, é elaborar levantamento dos conhecimentos, pensar, planejar em boas perguntas, as quais favoreça o levantamento dos conhecimentos prévios dos nossos estudantes, né? São perguntas que vão fazer ele pensar, refletir, falar aquilo que ele sabe em relação àquele objeto que eu estou trabalhando. Desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? É a intervenção pedagógica, né? Então, por meio da aplicação das atividades, uma aula dialogada, ou a sala de aula invertida, apresentação de um vídeo, uma roda de conversa, uma análise de cartaz, entre outros assuntos que eu posso usar para o desenvolvimento dessa aula, dessa sequência de atividade aí significativa que eu preciso trabalhar para desenvolver uma habilidade, né? Habilidade e competência necessária, essencial para aquele ano e série. E o que é a finalização? A finalização, o professor poderá solicitar aos estudantes a realização de atividades para consolidação das aprendizagens, né? Então, ele pode aqui fazer uma produção textual, ele pode fazer um mapa conceitual, que os alunos gostam bastante de fazer. Dentro do material São Paulo Faz Escola, tem vários links que nos levam a entender um pouco mais do que é esse mapa conceitual e também exemplos desses mapas conceituais. Então, é só olhar lá no nosso material de apoio do São Paulo Faz Escola, que terá lá esses links que levam vocês a descobrirem um pouco mais aí desses mapas conceituais, né, as possibilidades de trabalho com ele. Nós podemos pedir também uma análise de fluxograma, entre outras atividades que a gente pode, presencialmente, por exemplo, a gente pode criar acróstico, né, para fazer com eles. Então, acho que tem muitas coisas que a gente pode fazer para finalizar essa aula. Ou finalizar, cada um fala uma palavra, depois a gente cria um texto a partir dessas palavras-chave que foi discutido dentro dessa situação de aprendizagem, tendo como foco um objeto, né, de aprendizagem, ok? E, além disso, verificar se o objetivo da aula foi contemplado. No momento em que os alunos estiverem falando, como eu dei esse exemplo, deles falarem com uma palavra ou com uma frase, a gente já vai conseguir perceber se o nosso objetivo, se o propósito da nossa aula foi atingido ou não, não é? E nesse tempo remoto, como é que eu vou ouvir os alunos? Você não vai ouvir, você pode até ouvir, né? Tem professor que está postando bastante aí nas gravações de áudio, nos podcasts. Do contrário, através desse mapa conceitual entregue por eles, ou tirou uma foto, ou levou na escola, ou mesmo a produção textual, ou tirou foto, ou levou na escola, enfim, da maneira como vocês já vêm fazendo, né? Então, como eu falei, a secretaria se preocupou em fazer um material, um documento que nos apoie, né? Mais um apoio para que a gente consiga aí trabalhar, dar continuidade aos trabalhos com os nossos alunos, tá? E aí nós temos também, dentro dessa etapa da metodologia desse programa, né, de recuperação e aprofundamento, então nós temos assim, cada professor irá realizar o trabalho considerando as diferentes habilidades essenciais a serem trabalhadas ao longo desse segundo semestre, tá? Dentro deste ano, né? Podendo usar
lembrando que inicia esse ano, mas finaliza, né, somente em 2021. Podendo usar a mesma lógica dos exemplos apresentados aqui, né, para favorecer aí essa aprendizagem dos estudantes. Então, vocês podem usar essas habilidades que estão elencadas aqui, se vocês acharem que elas, de fato, vão em conta da necessidade da sua turma. Do contrário, vocês podem escolher outras habilidades que vocês acharem que realmente os alunos estão precisando ser desenvolvida, tá? É um material realmente de apoio, é uma sugestão. Como eu disse anteriormente, eu particularmente gostei bastante desse documento, tá? E aí, esse documento, ele foi a semana passada, né, na semana de 5 a 9, discutido no Centro de Mídias. Então, vamos falar da nossa área, né? No dia 6, na TPC de Ciências Humanas, do Centro de Mídias, iniciou-se uma discussão sobre este material, esse documento orientador de Ciências Humanas. Deram alguns exemplos, né, para a gente, e hoje nós estamos aqui aprofundando um pouco mais, né, estou fazendo uma aproximação com vocês desse documento, com um exemplo também que nós vamos trazer aqui de filosofia, ok? E aí, a partir dessa semana, do dia 13, vocês já podem começar a organizar as suas aulas, né? A partir desse documento, né? À luz desse documento orientador que a Secretaria nos enviou, tá? Como sugestão. Aqui, né, eu coloquei em negrito porque vocês podem considerar essa metodologia, né, sugerida pela Secretaria, tá bom? Que eu achei bem legal, acho que vale a pena a gente tentar, tá? Achei bem interessante, bem articulado, mas vocês também fiquem quem não está tranquilo, seguro ainda para trabalhar, pode estudar mais um pouco, pode contactar aí o PC, né, o professor coordenador, perguntar se tiver alguma dúvida. O professor coordenador pode entrar em contato conosco para que vocês trabalhem quando vocês se sentirem seguros. E essa semana já foi dado o start, vocês já podem começar o planejamento das aulas com esses alunos, mesmo remotamente, utilizando esse documento, ok? Então, aqui nós teremos um exemplo de uma habilidade essencial de filosofia. Como que vai ser o trabalho com o desenvolvimento dessa habilidade essencial em filosofia? E aqui o nosso grande Sócrates, pensando em como vai ser esse trabalho com a habilidade essencial em filosofia. Então, vamos lá. Habilidade essencial de filosofia. Qual é a habilidade sugerida? Lembrando que está dentro do documento, tá? A habilidade é estabelecer distinção entre o filosofar espontâneo, próprio do senso comum, e o filosofar propriamente dito, típico dos filósofos especialistas. O quanto que vocês trabalham isso, né? O quanto que a gente fala para os nossos alunos, não só em filosofia, mas mesmo em história, né? Sociologia, a gente diz para os nossos alunos, não, isso daí é a opinião de todo mundo, tem que fundamentar, argumentar, né? As nossas opiniões para a gente sair do senso comum mesmo. Esse é o intuito, não é? Então, vamos lá, né? Essa habilidade, então, essencial, ela aparece no currículo de filosofia da terceira série do ensino médio, nosso currículo oficial. E aí, para que ele desenvolva essa habilidade essencial, ele vai precisar de algumas habilidades de suporte que elas deveriam ter sido trabalhadas, certamente foi por vocês, com certeza foi, mas consolidada no primeiro e no segundo ano, na segunda série do ensino médio. Na primeira série do ensino médio, qual era a habilidade de suporte? Era reconhecer as manifestações históricas do pensamento filosófico. E na segunda série? Era relacionar ética e moral. Ah, mas como? E aí, essas duas habilidades anteriores, veja bem, que seria a habilidade de suporte de primeiro e segundo ano, né? Primeira e segunda série do ensino médio, para que ele consiga desenvolver na terceira série, que é o ano em que ele está, essa habilidade essencial aqui. Então, como que eu vou trabalhar com os estudantes a partir das habilidades de suporte e habilidades essenciais? Como que eu vou trabalhar
com o meu estudante essa habilidade de suporte para que eu consiga desenvolver a habilidade essencial, sendo que essa habilidade já deveria, né, entre aspas, aí, já deveria ter sido consolidada pelos estudantes da primeira e segunda série do ensino médio. O intuito desse material é justamente isso, eu recuperar as habilidades que ainda não foram desenvolvidas. E se a gente precisa se reportar às anteriores para que o aluno consolide a essencial, então é isso que nós faremos. E é isso que o material vem nos ajudar e vem nos subsidiar. Porque uma coisa é a gente falar, precisa consolidar algo que ficou lá para trás. E não é que os professores não trabalham, mas os alunos aprendem em ritmo diferente. Nós aprendemos em ritmo diferente. Eu tenho um ritmo de aprendizagem, cada um de vocês tem um ritmo de aprendizagem, os nossos alunos a mesma coisa, né? Então, por isso que eu disse para vocês que eu considero esse documento muito bacana, porque ele nos apresenta um exemplo bastante prático e fácil da gente trabalhar. Fácil assim, uma estrutura bem pé no chão, uma estrutura simples e que dá para a gente trabalhar, dá para a gente mergulhar, estudar e aplicar dessa forma. Lembrando que vocês já fazem isso, só que aqui ele está bem assim, passo a passo, estruturadinho, então dá para vocês terem uma noção maior do trabalho acontecendo, né? Do encadeamento mesmo desse trabalho, né? Então, olha lá, na ativação inicial, até agora nós discutimos o que é ativação inicial, o que é o finalizando, o que é o desenvolvimento. Agora aqui é na prática. Então, ativação inicial. O que eu vou fazer então na aula se eu preciso desenvolver aquela habilidade lá da terceira série do ensino médio e meus alunos ainda estão com dificuldade na do primeiro e do segundo? Então, na ativação inicial, levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes, elaboração de questão a partir da leitura, de um fragmento, de uma aula, entre outras possibilidades. Então, aqui ele lança uma pergunta, né? De ativação inicial. Todas as sociedades humanas possuem valores, padrões, normas de conduta? É uma pergunta que vocês vão lançar para os seus alunos. E aí depois ele já faz aqui uma referência de uma aula no centro de mídia. Nós estamos tratando de recuperação e aprofundamento. Então, ele vai rever uma aula no centro de mídias, está aqui já o link, coloquei aqui para vocês, para que ele consiga lembrar e resgatar algumas coisas que talvez não ficou clara no momento em que a gente estava trabalhando, algum ponto importante que passou. E é importante também nessas aulas uma dica, tá? Agora aí uma dica minha, que vocês marquem, se o aluno está com uma dificuldade num item específico, para que vocês possam dizer a eles, olha, no minuto tal, prestem atenção, na verdade tem que prestar atenção no vídeo todo, mas olha, atente para o minuto tal a tal, onde vai dizer tal coisa, prestem atenção nisso, sabe, fazer umas chamadinhas em relação ao vídeo, quer perguntar alguma coisa específica daquele trecho, é uma ideia também, tá? E no desenvolvimento, falamos tanto teoricamente o que é o desenvolvimento, então na prática, como que eu vou fazer esse desenvolvimento dessa atividade para que o aluno consiga desenvolver essa habilidade essencial, tendo em vista que ele também precisa desenvolver as habilidades de suporte anteriores. Então, nós vamos pedir para ele rever o tema e assim subsidiar o desenvolvimento da habilidade. Sugerimos então aqui um vídeo também no centro de mídias que fala do diálogo entre ver e rever o mundo, tá? Então aí tá aqui marcado, tem um link direitinho, vocês podem passar para os alunos se assim acharem necessário e novamente a dica que eu falei para vocês, se tem algum ponto do vídeo que vocês acham mais marcante, mais essencial, para eles prestarem atenção e comentar depois, ok, acho que é uma boa ideia e dica também. E aí, finalizando, repetindo até agora, nós vimos aí tanto no macro programa quanto no documento nosso de humanas, o que significa esse finalizando dentro dessa estrutura desse grande programa, né? Então, na prática, o que é o finalizando? O finalizando, conforme estudamos o tema e o objeto de conhecimento. O que é filosofia? Olha só, já estamos na reta final da nossa aula. Lembrando que aqui eu fiz um pequeno recorte, tá?
Tem muito mais coisas para a gente ler dentro do material, para a gente se aprofundar, e a gente vai se aprofundando nas próximas ATPCs, ok? E considerando que a terceira série, olha só, isso é importante, a terceira série do ensino médio, ela significa o final do percurso da educação básica. Então ele traz aqui para a gente uma dica, né, de um programa, do programa 12 da Hora do Enem na TV Escola. Também trouxe o link aqui para vocês. Então, ó, isso é bastante, nos intriga bastante, nos preocupa bastante, né? Terceira série do ensino médio, final de percurso da educação básica. Ele precisa dar continuidade aos estudos, seja no ensino técnico, seja numa universidade. Ele precisa desses conhecimentos básicos, né? E a gente vai ajudar da maneira que a gente puder, com os instrumentos e ferramentas que nós temos nas mãos, tá? Por isso que eu digo que esse é mais um, né, que nós temos. Então, ao final de tudo, de todo esse desenvolvimento, de todas essas etapas, solicite aos estudantes que apresentem uma cena de filme ou de novela, ou um trecho de narrativa ficcional, ou ainda um parágrafo de artigo acadêmico, com uma reflexão ética. É uma atividade bem mais robusta aqui, né? Bem mais elaborada, visto que nós estamos falando no final de uma terceira série de ensino médio. É lógico, com todo esse cenário que estamos vivendo, mas o intuito é esse, né? É que ele consiga fazer uma reflexão crítica, uma reflexão ética em cima dessa temática aqui que nós propusemos para eles, ok? E aí ele tem que justificar a escolha, é claro. Lembra? Sair do senso comum. Ah, eu vou escolher esse que todo mundo escolheu, deve ser o melhor. Não. Sair do senso comum, né? Essa é a nossa, o cerne, né, da nossa aula. Ok, pessoal? E assim, tem muita coisa ainda para a gente trabalhar, para a gente falar. Eu fiz questão de fazer alguns recortes aqui com vocês, para vocês entenderem o macro e o micro, né? O macro programão aí de recuperação que já está acontecendo nos dois componentes, língua portuguesa e matemática, e agora que desde a semana passada já está acontecendo conosco, né? Com a nossa área, que eu acho bem bacana, importante a valorização da nossa área, do nosso componente, né? A importância da gente trabalhar com os nossos alunos esse senso crítico, a importância da gente trabalhar também os gêneros, né? Dentro da disciplina de história, a gente consegue trabalhar os gêneros textuais, a gente consegue desenvolver nos nossos alunos, possibilitar o desenvolvimento de argumentos sólidos, argumentos robustos mesmo, né? Argumento que saia mesmo do senso comum, da mesmice. Então, eu vejo aí um grande entrelaçamento das disciplinas e de todas, não só o entrelaçamento dos componentes curriculares da área de ciências humanas, mas o entrelaçamento de todos, língua portuguesa, na literatura, quanta coisa que nós conseguimos entrelaçar com os nossos componentes de humanas, né? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham, assim, gostado, que tenham acredito que tenha dado uma visão geral. Nós retornaremos na próxima TPC falando sobre a recuperação e aprofundamento desse programa no nosso componente, tá? E qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. Então, lembrete de sempre aqui, para vocês responderem a avaliação, professor coordenador também. Não esqueçam, tem algumas dezenas de vocês que não estão respondendo, precisa por conta da presença. A gente tem que registrar essa presença no CAD de formação, tá? Nós, diretoria de ensino. Então, é importante que vocês registrem, não deixem de registrar, tá? Isso é possível através do formulário da avaliação. Aqui as referências, né, que nós usamos, tanto o material de aprofundamento que foi exibido no dia 21/8, que foi o dia D, pelo Centro de Mídias, quanto esse material que a diretoria enviou para vocês no dia 23/9, que contém todos os componentes curriculares de todas as áreas, porém, lembram-se que eu disse a vocês que eu fiz o recorte de todos os componentes da nossa área para facilitar
também o trabalho de vocês, ok? Então, vocês têm esses dois recortes de documento, na íntegra e o recorte de humanas. Eu gostaria que vocês, eu também já falei no início, né, a importância da gente se cuidar, da gente olhar para nós, não somente as mulheres, mas os homens também, se cuidem, façam um autoexame, é melhor prevenir. É um ditado popular, mas isso é verdade. Por conta de medos, às vezes a gente é submetido a fazer grandes cirurgias, a passar por situações muito mais difíceis lá na frente por medo. Falo isso por experiência própria, né? De por medo remediar situações, depois acabar se agravando, não no sentido aqui do câncer de mama, mas no sentido assim de saúde, mas não do câncer, tá? Mas de saúde, já tive uma fase assim de ter muito medo de ir remediando as coisas e acabou que se agravando, mas graças a Deus conseguimos reverter. Então, é um conselho para vocês, não deixem para depois, não tenham medo, eu sei que é difícil, não tenham medo, façam o autoexame, procure o médico, procure o centro de saúde, se cuidem, porque nós precisamos, em primeiro lugar, estar bem com a gente mesmo, emocionalmente e fisicamente, tá bom? Muito obrigada por essa TPC, agradecemos demais a todos vocês, tenham um ótimo dia de trabalho, uma ótima semana. Receba aqui também o abraço da PCNP Graziella, de Tecnologia, estará conosco na próxima TPC também, tá? Então, um grande abraço, bom trabalho, boa semana e precisar de nós, tiver alguma dúvida, estamos sempre à disposição de vocês. Tchau e até a próxima. Professores e professoras, fiquei pensando em como poderia mandar uma mensagem para vocês para o Dia dos Professores. E gostaria de começar essa mensagem com a frase do Paulo Freire: a educação é um ato de amor e de coragem. E eu penso que essa frase, ela retrata bem os nossos dias, né? Nós estamos aqui conversando com vocês através dos aparelhos, da internet, do celular, do WhatsApp, nas plataformas, enfim, cada um no seu lar, e às vezes nos sentimos sozinhos. Mas lembrem-se, vocês são heróis, vocês são corajosos, vocês são perseverantes. Estamos há 7 meses praticamente isolados, mas continuem com essa coragem, continuem com essa esperança e lembrem-se, floresçam onde vocês estão, porque nós precisamos de flores, nós precisamos de carinho, nós precisamos de amizade e nós precisamos de apoio. E todas essas palavras vocês podem contar conosco, tá? Não sintam-se sozinhos. E nesse dia do professor, lembre-se, estaremos todos juntos, unidos no mesmo pensamento. No pensamento de que educar é um ato de amor e de coragem. Educar é transmitir aos nossos alunos um pouco daquela paixão que nós sentimos. Parabéns, professores e professoras. Sejam muito felizes e sintam-se abraçados por todos nós do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Araraquara.